Olá, pessoal. Sou Luiz Gustavo, professor de Biologia de vocês, professor Luiz Gustavo, professor de Geografia. Estamos aqui para mostrar para vocês o nosso curso de Biogeografia via EAD. Essa tecnologia que vem cada vez mais aí ganhando espaço nas universidades. Hoje, a maioria dos cursos você já vai apresentando aí várias disciplinas em EAD. Isso facilita o estudo, você vai ter seu tempo. E aqui agora no ensino médio nós trazemos essa tecnologia para que vocês possam participar ativamente. Olá, pessoal. Bom, como o professor Luiz já disse, o curso de EAD ele está disponível para vocês, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem bastante essa nova ferramenta, uma ferramenta que vai disponibilizar para vocês um novo caminho aí para ingressá-los no mundo da universidade. O que é importante é a organização de vocês com relação aos estudos. Por quê? Nós temos aqui a nossa dinâmica da teleaula. Neste momento, nós apresentaremos uma série de informações e fatores importantes para que vocês aprendam a disciplina de biogeografia. Mas não basta apenas assistir à aula. É fundamental que vocês participem dos fóruns e discussões, façam as atividades propostas no site. Tudo isso vocês vão receber informações em sala de aula e também na nossa página disponível na internet. O que é importante e fundamental, participar ativamente, ou seja, vocês precisam, de fato, acessar os sites que nós indicamos, realizar as atividades, participar do fórum, não apenas postar um único comentário, né, professor? Tem que participar de forma ativa. Ou seja, ver o que um colega colocou, se você concorda, posicionar dessa maneira. Se você discorda, retrucar em cima daquilo que foi colocado. Ou seja, é um espaço aberto para que você consiga colocar a sua opinião. Lógico. Tudo isso sendo feito com a forma, trazendo conhecimentos científicos, ou seja, traga um link de alguma reportagem, por exemplo, da Folha de São Paulo, de algum outro jornal, ou de uma revista que você tenha lido sobre o assunto. Isso é muito importante e vai enriquecer esse fórum. E por vias de dúvidas, nós queremos deixar claro que tudo que vocês tenham aí, de pesquisa, no mundo da pesquisa sobre o assunto pertinente à aula, que vocês postem para nós e que não tire essas dúvidas em aula real no colégio, porque são duas realidades totalmente diferentes. Tá bom? Então nós pedimos para que vocês entrem, que vocês acessem e que vocês façam parte desse novo sistema. Eu acho que tanto a escola, tanto o colégio, tanto quanto o aluno, vai ganhando uma experiência. Então é uma ferramenta nova, é um sistema no qual o colégio está disponibilizando para vocês, para que vocês cresçam nesse meio. E eu creio que vocês não têm problema nenhum com o mundo virtual. Exatamente por isso que nós fizemos essa proposta junto ao Colégio Metodista e também à universidade, para que vocês já comecem a trabalhar com essa realidade. Percebam, vocês estão no primeiro ano. A ideia é que vocês tenham uma disciplina disso no segundo ano e no terceiro ano também. Ou seja, vocês vão crescendo em cima dessa questão dessa nova tecnologia, como o Luiz colocou. Para iniciar o nosso curso, nós escolhemos a questão de fontes energéticas. Um assunto extremamente importante que mexe com a vida de todos, apesar de simplesmente você falar assim, eu uso energia elétrica para assistir televisão, para ligar a luz no meu quarto, parece algo simples, mas na verdade isso está relacionado à questão de conforto, às necessidades básicas para a produção de medicamentos, para a produção de uma série de bens de consumo que nós temos, para a questão do emprego que vocês vão ter no futuro, ou seja, é fundamental que o Brasil invista na parte de produção de energia para que vocês tenham garantia de emprego no futuro. Então, a energia elétrica, ela não é só simplesmente acender ou apagar uma lâmpada e a água lá descendo pela hidrelétrica, não é isso. Ela envolve uma série de coisas, ela está relacionada a questões econômicas, a questões de saúde, né, Luiz? Sim. E toda a questão de organização da sociedade. E um detalhe, né, Luiz? Quando nós falamos de energia, ela vai muito além do que a gente imagina. Não é só plugar a tomada na parede, não é só desligar o disjuntor, ou não é pegar a bateria do notebook e ligar na tomada. A energia, ela vai muito além. E lembrando que nós gostamos de conforto, nós gostamos de chuveiro quente, nós gostamos da luz da sala acesa, a hora que está lendo um livro. Só que quando nós falamos de energia, nós falamos de consumo, nós falamos de poluição, nós falamos de desmatamento, nós falamos de recursos naturais. Então, quando nós falamos a palavra energia, é uma palavra muito complexa,
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos muito distante da geração desse tipo de energia. Então, por nós estarmos muito distante, nós não imaginamos quais os problemas que envolvem esta energia que chega até a nossa casa e nós consumimos. A questão da energia também envolve fatores relacionados à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Como o Luiz falou, não é só ter o banho quente para você tomar em casa, mas também em alguns países na Europa, ou você tem um aquecimento artificial feito com eletricidade, ou morre de frio. É uma situação onde nós temos aqui no Brasil poucos estados que passam por isso, né, Luiz? Porque nós vivemos num país de clima tropical, né, Luiz? Então, nós não passamos por isso. Nós não imaginamos como que um país que tem uma temperatura abaixo de 10 graus no inverno, os habitantes consigam viver num país de clima com um inverno muito rigoroso. Nós não passamos por isso. Então, nós cometemos aí alguns pecados, né, no consumo de energia. Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito da matriz energética brasileira, discutir essa questão do que nós possuímos, do que nós utilizamos de fato, e ressaltar a importância de cada um desses recursos para o nosso dia a dia. Então, como nós podemos ver aqui no gráfico, a parte da matriz energética brasileira, nós temos aqui, então, mostrando aqui, que 40% da nossa matriz ela é proveniente do petróleo, onde nós temos 29% proveniente de combustíveis renováveis e resíduos. E nós temos 15% aí relacionado a toda a parte das hidrelétricas. Então, é assim, fica meio estranho você falar, pô, mas eu pensei que a minha energia elétrica fosse única e exclusivamente da parte de hidrelétricas. Na verdade, nossa principal fonte de energia produtora, de energia elétrica para casa, é de fato hidrelétrica. Ou seja, é através da energia promovida pelas águas. Mas, quando nós pensamos no nosso potencial energético, o Brasil, com essas novas descobertas realizadas pela Petrobras, trouxe aí uma grande fonte de energia através do petróleo. Esse gráfico sofreu grandes mudanças desde 2000. E outro detalhe, né, Luiz? O nosso território, ele não é provido, né? Nós não temos aí um depósito muito grande de combustível fóssil, no caso do petróleo. Boa parte desse petróleo ele vem de fora e nós refinamos aqui. Então hoje nós temos aí uma matriz muito grande, mas até 1970 a maior parte da energia que nós usávamos vinha do petróleo. Hoje nós temos o privilégio da hidrelétrica, nós temos a biomassa, mas antes não era. Hoje nós temos a energia nuclear com Angra 1 e Angra 2, mas até 1970 quase que o mundo ele dependia quase que exclusivamente do uso do petróleo como fonte de energia. E aí, Luiz, nós podemos esquecer também do seguinte, quando falamos em matriz energética, não é apenas energia elétrica, sim, e sim pensar em toda a questão de você ligar o seu carro e sim, conseguir se locomover, ou seja, o petróleo ainda é, de fato, a principal fonte energética para fazer isso. Quando nós falamos em carros, a combustão, a maior parte ainda utiliza gasolina e ainda temos toda a parte dos caminhões que utilizam diesel, né? Que é um grande combustível em queima aí hoje. Não só no Brasil, como no mundo, né? A fonte de energia mais usada ainda é o petróleo. Por isso que ele é tão disputado e todo mundo fica em cima quando algum país sim, descobre uma nova fonte ou começa a explorar novos recursos, né? Ou a grande preocupação de substituir o petróleo por uma fonte renovável, né? Exato. E reparem que nosso país possui um grande potencial de fontes renováveis. Mas, vagarosamente, nós vamos falando sobre isso. A energia solar, é importante destacar o seguinte, ela basicamente vai ser a nossa primeira fonte escolhida exatamente pelo seguinte, ela está envolvida em basicamente todas as outras formas de energia. Ou seja, se eu penso em energia hidráulica, a luz solar, ou seja, a radiação solar promoveu o ciclo da água. Quando eu penso em biomassa, a energia solar foi utilizada pela planta para realizar a fotossíntese e assim fazer o acúmulo de carbono. A energia eólica também está envolvida com a energia solar, uma vez que o aquecimento promove os ciclos como é que fala, Luiz? De massas de ar. De massas de ar pelo planeta. A questão dos combustíveis fósseis, ou seja, há milhões de anos atrás, plantas realizaram fotossíntese, animais morreram e esse combustível fóssil foi ao longo aí de milhares de anos sendo acumulado e produzido através de reações de bactérias.
A energia dos oceanos, ou seja, a própria movimentação dos oceanos também está relacionada à questão de maneira direta ou indireta relacionada à energia solar. E além disso, né, a radiação solar ela pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica para aquecimento de fluidos e ambientes. É para a geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica, através de efeitos sobre determinados materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico, né? Essas placas que nós temos em cima de algumas casas, algumas indústrias aí, essas placas captam, né? Elas absorvem as fotocélulas solares e transformam essas fotocélulas em energia elétrica. Além disso, entre os vários processos de aproveitamento de energia solar, o mais utilizado atualmente são os aquecimentos de água e geração fotovoltaica de energia elétrica. Como o Luiz falou, isso daí é encontrado em algumas residências. Várias indústrias já começaram a colocar esses campos de placas fotovoltaicas no entorno das suas instalações para conseguir já começar a aproveitar um pouco dessa energia que, na verdade, é gratuita, né, Luiz? É gratuita, está aí. Desde que o planeta se formou, ela está aí. Só que o homem está começando a, de fato, aproveitar um pouco dessa energia toda disponível, né? É que, na verdade, essa tecnologia ainda é cara, né? Ela está disponível, ela está no mercado, porém, essa tecnologia ela é tão cara que não se torna acessível a todos. Exatamente. Para se fazer o aquecimento de água para uma casa com 4 pessoas, Luiz, o custo para a instalação chega a ser de R$60 mil, entre as placas, o aquecedor e o reservatório dessa água quente. Esse custo-benefício, ele demora muito, né? Para voltar para o bolso aí do consumidor, porque a tecnologia ainda é muito cara. Se nós considerarmos que o preço que o governo estipula para a construção de uma casa popular é de R$45 mil, ela é mais cara, né? O preço da que casa uma popular. Casa. Né? Isso. Então não compensa. Como podemos ver nas imagens agora, essas daqui são esquemas para a questão aí da produção de aquecimento residencial, como no caso, onde eu tenho os coletores solares, eu tenho um conversor, isso vai converter essa energia solar em energia elétrica para o aquecimento da água e o destino final para a caixa d'água, onde a pessoa vai aproveitar isso para tomar banho, para ter água aquecida dentro da sua residência. Aqui temos grandes campos com energia solar, ou seja, captadores de energia solar, que juntos capturam essa energia e jogam tudo isso daí para um grande acumulador e isso vai ser distribuído pelas cidades. Agora vamos dar uma olhadinha num vídeo aí que mostra a questão da produção de energia solar, uma proposta inovadora para a questão de energia solar na Austrália. Então, como a gente pode ver aqui no vídeo, nós temos aí a construção desse complexo, produzido aí pela Everion Mission, que é uma construtora da Austrália, juntamente com o pessoal da Inglaterra. E a ideia deles basicamente qual é? É trabalhar com uma energia renovável, ou seja, o sol, inesgotável e em grandes campos. Uma vez que a Austrália, né, Luiz, pode confirmar isso da parte geográfica, a boa parte dele é uma área desértica. É uma área desértica. Ou seja, recebe muita energia solar. E não dá para você instalar quase nada ali de fonte humana, ou seja, você tem uma necessidade grande ali de água que você não consegue suprir, toda a questão da população e você não consegue suprir nessas áreas. Então esse projeto ele basicamente vai ser o quê? Formado por um grande campo com placas solares, isso aqui na verdade seriam grandes refletores, onde todos eles iriam emitir esse reflexo de energia solar para dentro de um tubo que está nessa região aqui. Isso iria fazer o quê? Essa captação de energia extra vai mostrar agora, esse videozinho está mostrando como se fosse um mini trem que vai conseguir se elevar nessa grande torre. E dentro dessa torre existem um complexo de grandes turbinas que ao pegar esse ar quente, elas giram e propiciam a produção de energia elétrica. Lembrando, produzir energia elétrica basicamente ela é igual em todos os casos, ou seja, você vai ter um gerador que uma vez que ele seja movimentado, ou seja, que você gire, ele vai produzir energia elétrica. No caso, o que vai ser feito? Vai se acumular, vai pegar essa energia solar, isso vai fazer com que a temperatura do ar aumente, isso cria uma corrente de ar ascendente, dentro dessa torre existem vários desses ventiladores, dessas turbinas que vão propiciar a geração de energia elétrica.